Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do jogo Kill Switch. A versão aqui da história fica por conta da Creepypasta Brasil. É dito que na primavera de 1989 a corporação Carvina, ou Carvina Corporation, lançou um jogo curioso, cuja disseminação entre os estudantes americanos foi rápida e furiosa, embora sua popularidade acabou por ser de curta duração. Esse jogo seria chamado Kill Switch, e aqui nós temos até a tela inicial do jogo, conforme está indicado. A narrativa mostra a complexidade para a qual a Carvina Corporation, uma empresa da República Tcheca, era conhecida, apesar de que os gráficos na verdade eram cinzas. Então a ideia era que você começava o jogo e você escolhia entre dois personagens. O primeiro deles chamava-se Gust, era um demônio invisível, e o segundo chamava-se Porto, era uma mulher humana visível. Só que jogar como Gust era praticamente impossível porque ele era invisível, então é difícil de jogar com um personagem invisível, basicamente essa é a ideia, e na prática as pessoas acabavam jogando com a Porto, a personagem invisível. A questão é que a Porto também tinha uma capacidade de crescimento e diminuição aleatória. A personagem mudava de tamanho de forma aleatória durante o jogo, e supostamente o engenheiro do Kansas teria descoberto um padrão nessa capacidade. De qualquer jeito, o jogo se passa numa mina de carvão, como é comum na região da Carvina Corporation. A gente vai falar mais disso no decorrer do vídeo. Ela acorda com feridas nos ombros, confusa. Ela procura uma saída, e a ideia do jogo é você ir gradualmente explorando uma mina de carvão. Gradualmente você indo ver o que tem nessa mina de carvão, e aos poucos você vai encontrar demônios parecidos ao Ghost, você vai encontrar capatazes mortos, golems de carvão, inspetores da corporação demoníaca, você vai encontrar esses inspetores com corpos vestidos de vermelho, porque as outras cores do jogo são branco, preto e cinza. Você vai ter um ambiente que é bem misterioso, não tem nenhum chefão. A ideia é basicamente avançar no jogo e assim explorar. E a história é bastante obscura. Você vai aos poucos descobrindo fitas magnéticas, arquivos, operários mutilados que algum dia foram amigos, e com isso você vai decifrando um código impressionantemente complexo que teria sido solucionado por um cara chamado Porto 881. A galera foi na internet pedir ajuda a respeito disso, e um cara chamado Porto 881 foi capaz então de resolver, então permitir que a galera progredisse no jogo. De qualquer jeito, então, descobre-se que os capatazes estavam sob pressão para aumentar a produção, e eles começam a falsificar relatórios, isso incita uma inspeção, e então os funcionários são despachados, e nós temos uma história de tortura, na qual tem gráficos estranhos, indistintos, de homens vestidos de vermelho, de pé sobre os trabalhadores, inserindo pequenas facas em suas articulações quando a produção diminuía. Enfim, o jogo supostamente então seria uma crítica bastante pesada da indústria na época soviética, e de como a cidade de Carvina teria sido devastada pela indústria do carvão. Basicamente, a Porto liga um gravador, lá ela ouve a respeito de uma espécie assim de revolução das máquinas acontecendo. Essa revolução é bastante violenta, as máquinas não são muito cuidadosas e acabam nesse processo matando todo mundo. A Porto acaba caindo num fosso, e os jogadores mais uma vez não sabiam exatamente o que fazer. Eles recorreram a esse usuário misterioso na internet, Porto 881, que veio ajudar a comunidade, e afinal de contas descobriu, ok, você tinha que comer o carvão, e isso iria então desencadear uma sequência na qual ela mudaria de tamanho, conseguiria emergir em direção à superfície. Só que aí a tela fica branca e o Kill Switch apaga tudo que o jogador fez, apaga o save então do jogador e apaga o próprio jogo. O jogo desaparece. O jogo não pode ser copiado, ele não deixa nenhum vestígio, e então ele de certa forma existe apenas para aqueles que jogam e depois deixa de existir. Não se pode jogar novamente, não se pode explorar novos segredos, novos caminhos, não pode saber como o jogo termina, e não pode jogar o jogo de novo, nem como Porto, nem como Ghost. Então a princípio ninguém teria jogado como Ghost, porque isso é praticamente impossível. Mas isso fez então, claro, com que muita gente se interessasse pelo jogo, porém apenas 5.000 cópias foram lançadas pela Carvina, que se recusou a produzir novas edições. A gente tem aqui um trecho de um comunicado de 1990, dizendo que o Switch foi programado para ser uma experiência única, uma realidade repetível, inevitável e lógica, muitas vezes implacável. O final é a morte, e a morte é completa, e o destino do Porto e do Ghost são tão desconhecidos quanto o nosso, e é assim que a Carvina pretende. Agora, é claro, isso despertou um grande interesse da comunidade,
Na prática, é dito aqui que uma cópia foi leiloada em 2005 por meros $733 mil para um cara chamado Ryuichi Yamamoto, esse cara é de Tóquio. Ele então teria a última cópia do jogo, ele decidiu jogar e mostrar o jogo para o mundo, mas tudo que a gente tem é um vídeo de 1 minuto e 40 segundos que mostra o começo do jogo e depois um clipe dele desanimado no computador com a tela de escolha entre Gust e Porto e ele chorando. E assim termina, então, a história. No vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito desse jogo. Eu poderia ter apresentado a matéria do R7, que fez um negócio a esse respeito, mas esse troço é tão mal escrito e tão incompleto que não tenho o que dizer da matéria do R7. Ele só diz aqui que o leilão, na verdade, aconteceu em 2015, tá? Conforme está indicado aqui. Essa informação de que o leilão ocorreu em 2015 é uma edição. A versão original, como a gente vai ver, menciona 2005. Então a gente começa o vídeo pensando, ok, quando que essa dita história teria surgido? A gente vai descobrir que Kill Switch é um termo um tanto genérico, tá? Ele descreve o nome de uma banda chamada Kill Switch Engage, descreve o nome de um jogo de videogame de tiro chamado Kill Switch, mas separado, conforme está aqui. É também o nome de uma chave geral que você coloca no carro. E a própria Karviná, o Karviná é o nome de uma cidade atualmente na República Tcheca, conforme está indicado aqui, que inclusive tem toda uma história envolvendo mineração de carvão. Então a pesquisa por esses temas, assim, por esses temas bastante básicos, é um tanto complicada. Porém, a gente pode fazer uma pesquisa por Kill Switch e mais Karviná. Então a gente vai fazendo aquela busca retroativa. Eu botei aqui antes de 1 de janeiro de 2009 e já tem bem pouco resultado, isso já é bastante suficiente pra gente, tá? A gente vai ter então aqui a wiki da Karviná Corporation, eu vou falar dessa wiki mais adiante, mas é um falso positivo. A gente vai ter esse site fishmac.info, eu vou falar dele agora. E a gente vai ter alguns outros falsos positivos aqui, supostamente mais uma vez a respeito do jogo, porém esse resultado de 7 de março de 2001 é simplesmente um falso positivo. Se você ver aqui é uma lista de joguinhos e tal, e não é dessa data. A data aqui é outra, não é 2001, e aqui também a mesma coisa vale. Nesse caso aqui, temos Karviná e Kill Switch em momentos separados, então nada do que a gente procura. Mas enfim, a gente vai aqui no site fishmac.info e a gente vai encontrar a primeiríssima menção na internet a respeito do Kill Switch no dia 25 de outubro de 2007. E o mais surpreendente é que essa primeiríssima versão, como eu disse, é uma cópia traduzida da versão em português. Então, só vê, na primavera de 1989, primavera de 1999, o jogo era Kill Switch, o jogo era chamado de Kill Switch, on the surface, na superfície, enfim, parágrafo a parágrafo, tradução. Aí você vai aqui embaixo, ela termina do mesmo jeito, Yamamoto está chorando, aqui embaixo a gente vai ter Yamamoto's crying, exatamente a mesma coisa. Ou seja, o texto que a gente tem hoje é exatamente o mesmo texto que existia desde 25 de outubro de 2007. A questão é que esse texto é o primeiríssimo texto que nós encontramos na internet. Aí a próxima menção a esse jogo vem do mesmo site. É de 29 de novembro de 2007, diz o que aconteceu com Agent Small. E aí aqui ele vai dizer pra gente que a tal da Karviná Corporation produziu uma série de jogos, entre eles What Happened to Agent Small, Gargantua, Guest at the Table of Heaven e também o Kill Switch. É dito que esse aqui do Agent Small tinha uma série de conteúdos sexualmente explícitos, era destinado ao público infanto-juvenil, e isso causou um certo escândalo. Mas enfim, a gente encontrou então a origem dessa história. Vale lembrar que aqui está como Fishmac, mas na verdade o site original chamava-se Invisible Games. O Fishmac está sendo somente um arquivo do Invisible Games. A página original, que está aqui arquivada no próprio arquivo da internet, o primeiro resultado justamente de outubro de 2007, é o resultado do próprio Invisible Games. Aí nos próximos meses e anos a gente tem vários comentários a respeito do Kill Switch. Aqui a gente tem esse aqui aparece numa thread a respeito de jogos associados a lendas urbanas. Essa thread é de 2010, então aqui ele menciona o Kill Switch, e a gente tem várias pessoas que a partir dessa thread debatem aqui a respeito do que seria o dito Kill Switch, a respeito do leilão, a respeito de parecer exagerado, e assim por diante. Ok, nós encontramos a origem é essa, qualquer um pode provar que eu estou errado me mostrando um resultado anterior a esse. Isso é extremamente importante,
sabemos que a origem é essa, e eu não achei nenhum outro resultado anterior. A gente tem muitos motivos para concluir que a origem é essa de fato, vocês vão entender mais adiante, mas claro, se você acha que eu estou errado, só me apresentar uma origem anterior. Aí vem a pergunta, será que tem alguma outra evidência de que esse Invisible Games estaria falando a verdade? Vamos ver. A gente pode fazer aquela pesquisa, é a pesquisa super decepcionante, porque o resultado é não, mas vai lá, pesquisa Carvina numa database de companhias de jogos, pesquisa o nome de cada um dos jogos, que o Switch só tem o dito que o Switch, o Agent Small, nenhum com esse nome aparece, Gargantua tem um aqui, como está indicado, mas esse jogo está em desenvolvimento, não tem nada a ver com a nossa Carvina Corporation. Aí pesquisa aqui Guest at the Table of Heaven, nenhum resultado. A gente também pode ir no Newspapers, pesquisar pela Carvina Corporation, nada. A gente pode ir aqui nos livros antigos, você vai ver que tem resultados, mas é uma companhia de mineração lá em Carvina. Já falei que Carvina é uma cidade que passou pela existência de minas de carvão, então a história que a gente viu agora ela é inspirada nesse fato real de que existiam minas de carvão em Carvina. Aí a gente pode também pesquisar na Usenet, você vai ver que não existe resultado, não achei nenhum, para Carvina Corporation, porém para Kill Switch eu encontrei alguns. Agora o problema é que eles não falam a respeito do nosso Kill Switch que a gente está pesquisando. A gente pode abrir qualquer um deles aqui e a gente vai ver que eles dizem a respeito de outras coisas. Então, em alguns casos aqui, está falando a respeito de um episódio de X-Files chamado Kill Switch, que foi ao ar em 1998. A gente tem aqui alguns resultados a respeito da banda. Enfim, você pode ver um por um. Nenhum deles fala sobre o nosso Kill Switch, sobre o que a gente está procurando. A Usenet seria basicamente a internet da época, a parte da internet que era utilizada mais na época, e também não encontramos resultado nenhum. Pesquisando pelo nome do cara de Tóquio que teria comprado o jogo no leilão, a gente também não encontra nenhum resultado. A gente vê que existe um cara chamado Yamamoto Ryushi. Esse cara, claro, ele é um cientista. Um deles é um cientista, tem várias publicações científicas aqui, lá em cima no ResearchGate, aqui embaixo também, sobre aminoácidos, etc. E a gente tem um atleta paralímpico, ali apareceu a Olimpíadas Especiais, conforme estava aqui nesse outro resultado. Porém, nenhum deles diz respeito ao caso da Kill Switch. A gente tem até aqui uma discussão no próprio Something Alpha, nesse mesmo fórum que eu mostrei para vocês aqui, discutindo a respeito dessa mesma história, mas nenhuma evidência independente. É isso que eu quero dizer. Então, se a gente não tem evidência independente, isso é um evento bastante suspeito, vamos analisar a evidência que a gente tem. Vamos analisar o dito Invisible Games. O Invisible Games tem algumas coisas aqui, tem uma série de outras histórias a respeito de jogos que teriam existido. Então, por exemplo, aqui tem o baralho Lenentini. Aqui, essa história é basicamente a seguinte: a gente tem uma família com vários membros e a família criou uma tradição de que, como se fosse forma ritualística, todo ano algum membro da família ia pegar o que começou como um baralho e colocar um elemento a mais, tipo um dado, uma carta a mais, uma regra a mais, uma corrente a mais, uma bola a mais, qualquer coisa do tipo dentro do jogo, e o jogo então foi crescendo de tamanho. Eu precisava de uma mesa enorme na última instância para jogar. Mas você vai atrás e você não encontra evidência nenhuma em lugar nenhum. Aí a gente tem uma segunda história sobre isso aqui, Bright Sharp Device, que seria esse negócio. Isso aqui foi um dispositivo, uma espécie de enigma que uma avó fez para os 17 netos que ela possuía para ocupar esses netos e esses netos ficarem com ela. A gente também não encontra nenhuma evidência em nenhum outro lugar sobre esse dispositivo, e essa foto do dispositivo, na verdade, é isso aqui. Na verdade, essa foto é uma espécie de luz de emergência, conforme está indicado aqui, por um bombeiro. Isso aqui foi projetado, então, na época com esses propósitos. Nada a ver com a história contada no site. Isso começa a pender um pouquinho para a direção de que esse site, então, seria um projeto de ficção. E a gente tem uma confirmação bem importante quando a gente vai aqui embaixo, interceptado por CMV. Aí a gente copia o endereço do link, cola aqui. Você vê que eu estou pegando não na versão arquivada, na versão original, invisiblegames.net. E aí a gente vai, eu vou abrir aqui o bloco de notas, eu acho que é a opção mais fácil, bloco de notas, então eu vou simplesmente colar o endereço. Aqui ele vai aparecer, claro, um prefixo do arquivo da internet, a gente apaga, e a gente vai simplesmente para esse endereço aqui, catherinemvalente.com. Vamos ver então o que seria catherine.mvalente.com. E a gente vai encontrar aqui, Catherine M. Valente, conforme está indicado. Aqui a gente tem um about para ver o que exatamente ela seria. E dito aqui, ela na verdade é uma autora de best-sellers, New York Times e USA Today, especializada em livros de fantasia e de ficção científica. Ela vive numa pequena ilha na costa de Maine com o seu parceiro, um
cachorro de tamanho médio, um gato bem grande e um bebê um pouquinho menor que o gato, conforme está indicado, enfim, algumas outras coisas a respeito da vida dela. A moral da história é: a Catherine, que está com o nome aqui associado a Invisible Games, é uma autora de histórias de ficção. Esse site aqui pertence ao site de uma autora de histórias de ficção. Aí a gente vai atrás para descobrir então se tem mais informações, e a questão é, existe. Invisible Games, conforme está indicado, é assinado por uma pessoa que tem o pseudônimo de O Arquivista, conforme está lá, porém, Arquivista é simplesmente um pseudônimo, como eu disse, da Catherine M. Valente. E a ideia é que ela postava mais ou menos 2 histórias por semana durante 2 meses, durante os meses lá em que existiu. E a gente tem aqui uma série de histórias, entre elas a própria do Blackshop Devices, aquele que eu já falei para vocês. A gente tem aqui a história do baralho, a gente tem várias outras, e entre elas a gente tem, olha só, o próprio Kill Switch. Kill Switch 2007, conto curto pela Catherine M. Valente, escrevendo como O Arquivista. E a gente tem também aqui a página da TV Troops, conforme está indicado. Aqui diz: Invisible Games foi um blog de ficção escrito pela Catherine M. Valente, que foi ativa entre outubro e dezembro de 2007. Consiste de uma série de contos surreais e às vezes até perturbadores sobre jogos misteriosos e os seus mais misteriosos ainda criadores. Invisible Games é provavelmente mais notável por ser a origem da infame lenda urbana sobre Kill Switch. O autor dentro do universo do blog é identificado como arquivista e não tem nenhum tipo de dica sobre a identidade, além do fato de que ela é uma mulher. O blog não está mais online, blá blá blá, enfim. É um projeto de ficção feito pela Catherine M. Valente. Por fim, a gente tem aqui o perfil oficial dela no Twitter, é um perfil até mesmo verificado. Ela diz que ela vai fazer um manuscrito que tem uma série de histórias que ela fez e pede sugestão de fãs de histórias para incluir nesse manuscrito. Um dos fãs sugere o Invisible Games, ela fala: o Invisible Games é um pouquinho complicado por causa desse fenômeno cult viral. No começo eu tava, peraí, fui eu que escrevi esse negócio. Mas aí o tempo passou, isso se tornou um verdadeiro folclore da internet e não fala sobre isso, então seria estranho colocar numa coleção. Ela fala: eu sinto que o que mantém a história da Kill Switch viva é a possibilidade de que ela pode ser real. É muito simples descobrir que eu escrevi essa história, mas as pessoas não descobrem porque isso estraga a ilusão, conforme ela disse. Então ela sente até mesmo que insistir que ela que escreveu seria tirar essa emoção de que a história pode ser real das pessoas, porque, claro, saber que é uma história de ficção como já demonstra que é simplesmente uma história de ficção e que, portanto, o Kill Switch não existe no mundo real. Ou seja, é o que eu acabei de falar. Kill Switch surgiu como uma história inteiramente ficcional feita em 2007, como parte de um projeto na internet. Aqui a gente tem uma outra obra que inclusive está à venda no Kindle aqui, R$ 24,99, que também se utiliza do Kill Switch. A história do Kill Switch é aproveitada dentro dessa obra, dentro dessa compilação de contos. Mas ok, esse é o momento em que você se pergunta: peraí, a gente tem vídeos do Kill Switch hoje em dia, talvez a gente tenha até o download do Kill Switch, como que você explica esse negócio? Vamos fazer então um estudo cronológico aqui. A versão mais antiga que eu achei é uma página de 2010 do Something Alpha, eu vou ter que mais uma vez pesquisar aqui por Kill Switch. E é dito que a pessoa estava pesquisando lá na Steam Greenlight e encontrou essa coisa: Kill Switch 1989, tem até aqui o que seria um logo, tem o endereço e tem a história de uma mina abandonada, coisas estranhas acontecendo lá, jogadores que podem escolher entre Port Ghost e assim por diante. A gente tem até aqui um tweet da Catherine de 11 de setembro de 2012 falando que essa é uma das coisas mais incríveis que já aconteceu com ela, da perspectiva dela, e que alguns devem saber então do que isso se trata. Enfim, Steam Greenlight é basicamente um serviço no qual você pode colocar ideias de jogos que você tem e atualizar o desenvolvimento dele. Então nessa época alguém já estava pensando em fazer uma versão do Kill Switch. Claro, uma versão feita por fãs. Porém, no dia 24 de janeiro, a gente tem esse vídeo aqui. Um cara chamado Porto881. O canal do Porto881 foi criado em 2011, conforme está indicado. 2011, então nada disso precede a história do Kill Switch, nada disso é aquele tipo de evidência que eu falei que você precisa para provar que eu estou errado. E aqui mostra simplesmente a parte inicial que permitiria você escolher entre Port e Ghost.
se você tem alguma memória fotográfica, tira uma foto, digamos assim, do nome Killswitch que aparece aqui, da fonte, que é usada para escrever o nome Killswitch, porque isso é importante. Aí depois a gente vai agora para 2013, a gente tem um canal chamado Bartosz Chalupnik. Esse canal aqui foi criado também em 2013. Ele postou diversos vídeos trazendo, afinal de contas, gameplays do Killswitch. Aqui é um primeiro que só mostra, é claro, a tela de inicial, mas aqui a gente tem gameplays propriamente. Eu não vou tocar por direitos autorais, mas aqui a gente tem uma série de imagens de como esse jogo então seria, conforme você acabou de ver. Tem aqui aqueles elementos vermelhos, cinza, preto, mesma história, um jogo bem naquele estilo mesmo pixel art, conforme deu para notar. E o Bartosz Chalupnik também tem uma conta no Twitter. Basicamente a questão é que o Bartosz, nesse tempo, ele acabou se tornando canônico. Então a galera que gosta da história mantém uma wiki só para falar a respeito de Killswitch. A wiki da Carvina Files, conforme está indicado. Deixa eu mudar para modo noturno, porque acho que fica melhor de ver. Então aqui a gente tem, claro, todos os elementos, todas as coisas dentro do Killswitch, as coisas a respeito da Carvina, e aqui a gente tem uma página pertencente ao Bartosz. Então aqui tem todas as coisas que ele falou no YouTube, todas as coisas que ele disse aqui, e assim por diante. Então, supostamente, o Bartosz, conforme ele mesmo diz nos comentários, o pai dele trabalhava na Carvina, então o pai dele deixou algumas cópias dos jogos quando ele morreu, então ele herdou essas cópias. É dito então, mais uma vez aqui, que ele está rodando o Killswitch, emulando ele na DOSBox, e que esse é o sistema operacional que está rodando naquela cópia em particular. E as pessoas então naturalmente falaram, beleza, manda pra gente jogar, manda pra gente ver. Aí ele falou aqui que não consegue mandar, não dá para dar um download porque está protegido por DRM, conforme está indicado aqui. Vamos analisar então essa história. Será que de fato o Bartosz possui uma cópia do jogo? Será que ele de fato tem uma cópia do jogo? E se a resposta for não, então o que diabos é isso que vocês estão vendo aqui na tela? Bom, ele diz que não dá para copiar o jogo porque o jogo é protegido. Agora a questão é, isso não tem base, tá? A gente, claro, tem como impedir que uma pessoa execute um programa de forma não autorizada. Então pega, sei lá, o Red Dead Redemption. O Red Dead Redemption foi lançado aí para PC, claro, foi lançado para PC, mas quem queria jogar de graça, pirateado, só conseguiu jogar meses depois. Agora a questão é, ao passo em que você consegue impedir que uma pessoa acesse um software, você não consegue impedir que essa pessoa veja os arquivos associados ao software. Desde o primeiro dia que o Red Dead Redemption foi lançado, desde o primeiro dia você era capaz de baixar os arquivos e ter uma cópia dos arquivos no seu computador. Você não ia fazer nada com eles, você não ia conseguir jogar, mas você podia abrir e ver o código. Quer dizer, você não ia ver o código-fonte propriamente, porque está ofuscado e tudo mais. Você podia navegar entre esses arquivos, você podia fazer uma análise forense, você podia fazer o que você quisesse com eles, e se você conseguisse jogar, meus parabéns, você conseguiu vencer o grupo de cena e quebrar essa proteção de direitos autorais. Mas a moral da história é, isso sim é uma proteção DRM. A proteção DRM pode impedir que você jogue, mas ela não vai impedir que você copie. Você pode ir lá, Far Cry 6 é um jogo que até onde eu sei, por enquanto não foi craqueado. E você pode, desde o primeiro dia que você lançou, você pode baixar os arquivos do Far Cry 6, eles estão lá, você pode ir em alguém no PC de alguém que tem, Ctrl+C, Ctrl+V, vai copiar, vai colar, e pronto. Você só não vai conseguir jogar. Então DRM não é um motivo para você não dar um link de download. Mesmo que o jogo só rode no seu PC por causa de alguma mágica, o que ainda assim, a gente vai falar disso mais adiante, você ainda pode obter todos os arquivos e colocar os arquivos para download. Então isso aqui é desculpinha. Isso aqui não é um motivo justificável para você não fornecer download. É perfeitamente possível. Se um disco é legível, esse disco também é copiável. Tá? Então se ele está conseguindo jogar aqui, é porque ele está conseguindo ler o disco. Tá? É a mesma coisa, eu coloco um pendrive e aí eu consigo ver o que está ali no disco. A partir desse momento eu posso tirar uma imagem do disco e não tem nada que vai me impedir. Não tem como você propriamente impedir isso. Até em alto nível você pode. Você em alto nível você pode fazer um sistema operacional que o usuário pede para copiar e ele fala não, porque eu não quero. Mas em baixo nível não tem como você impedir que isso aconteça. Se um arquivo é legível, ele também é copiável.
eu também posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V e fim de papo. A única chance disso não acontecer é se o arquivo em nenhum ponto do loop aí for legível. Então, sei lá, essa chave aqui, ela não é legível. Se eu espetar ela aqui no gabinete, o computador não vai ler, não vai fazer absolutamente nada com ela. Então, de fato, não dá para copiar a informação. Mesmo vale para um pendrive queimado. Agora, o jogo não é um pendrive queimado, tanto é que ele está rodando o jogo aqui e, portanto, ele poderia copiar. Mesmo que a Carvina tivesse criado lá em 1989 uma proteção DRM, ainda assim, como eu disse, daria para copiar o volume do disco e é bem pouco crível que uma proteção de DRM feita lá em 1989 funcione ainda hoje. Ou você é muito ruim, de fato, para lidar com esses arquivos, o que é meio contraditório, porque você fez esse negócio rodar, ou então é mentira, então não tem nenhuma proteção aí, até porque ele mesmo disse que está rodando no DOSBox. DOSBox é isso aqui, eu usei o DOSBox no vídeo passado, vocês viram como funciona, acho que eu apertei o botão errado aqui, mas enfim, vocês viram que é simplesmente questão de criar um volume, de montar esse volume, esse processo mesmo já envolve você copiar os arquivos, então o próprio DOSBox já prova que você consegue copiar os arquivos. Outra coisa, eu falei para você prestar atenção na fonte. A fonte aqui vale tanto para o canal do Bartos quanto para o canal do Porto. Eu vou abrir aqui o PowerPoint e você vai ver que é exatamente a mesma fonte no Porto e no Bartos. Qual fonte é essa? É uma fonte chamada Atari Small. Você pode baixar a fonte neste link aqui. Esse é o link que hoje em dia você baixa, formato bonitinho, instala no PowerPoint, no Office, etc. e dá certinho, tá? É só você comparar. A única coisa é, o S tem que ser maiúsculo. Se eu fizer aqui o switch com S minúsculo, vai ficar esse S aqui. Se eu fizer com S maiúsculo, vai ficar esse S desse jeito. E é só você ver o I é igual, K é igual, distância é igual, S é bem característico, igual, tudo mais. A fonte chama-se então Atari Small. E qual que é o probleminha com essa fonte? Eu fui atrás da origem dessa fonte. A primeira menção dessa fonte na internet é um site chamado Tons X11 Fontes. Conforme está indicado aqui, Atari Small, você pode clicar naquela demonstração para ver que é exatamente a mesma fonte, tá? Então presta atenção aqui no T, que parece uma cruz, conforme está aqui, o mesmo T daqui. Procura por um I minúsculo. Então a gente tem esse I também, que é idêntico a esse I. Enfim, exatamente a mesma fonte daquela época. E aí você vai baixar a fonte claramente aqui, aí você vai editar com um bloco de notas, com o Notepad++, qualquer coisa do tipo. Opa, copyright 1999. Então quer dizer que o Thomas, ou Tom, o dono desse site, fez a fonte em 1999. Mas peraí, esse jogo deveria ser de 1989. Como que uma fonte aparece num jogo feito uma década antes? A resposta é, ela não aparece. Isso aqui foi feito depois, foi feito na modernidade, foi feito aí de 2007, quando a história surgiu pra cá, e a pessoa está simplesmente postando gameplay aqui. Então, claro, ela joga, faz gameplay, mas o jogo provavelmente é um projetinho de Game Maker, de 001 Game Creator, que é o motor de jogos que eu gostava de brincar, ou alguma outra dessas ferramentas de criação de jogos. Ele usa gráficos aqui bem básicos, tá? Gráficos de Paint, tem uma estética, mas não é uma estética de pixel art tipo Stardew Valley, é uma estética de Paint. Você faz isso aqui no Paint, tranquilamente, problema resolvido, né? Fim de papo. É simplesmente isso, conforme está indicado aqui. Então ele fez a versão dele no Game Maker, qualquer serviço do tipo, e aí ele filmou e colocou no YouTube. Ele não vai compartilhar os downloads aí, porque se a gente receber, a gente vai ver na hora que é simplesmente uma versão de Game Maker, ou que não é nenhuma dessas coisas, é alguma coisa aleatória, conforme aconteceu. Em 2014, alguém em algum momento apareceu aí com um download que a gente não consegue mais baixar porque saiu do ar. Se eu clicar aqui, vai dar erro, vai cair numa página de erro do arquivo da internet, que seria o download do Killswitch, etc. Tá aqui registrado no fórum. A galera foi ver nos arquivos e tinha metadados do Super RMN Bros. Na verdade, isso aqui é simplesmente uma versão de Super Mario feita no RPG Maker. Não tem nada a ver com Killswitch. Então, é essa segunda possibilidade de coisas que poderia ter de fato se ele mandasse. Então, ele teria mandado algo que não tem nada a ver. A gente tem na Steam um projeto de 2015 que traz os próprios vídeos do Killswitch, conforme está indicado aqui.
A gente tem as imagens e a gente tem um dos vídeos enviados pelo próprio Bartos, conforme está indicado no YouTube. E é dito aqui que isso foi feito em 1989, etc. Eu procurei na internet por qualquer registro do jogo e não encontrei nada. Então ele decidiu fazer uma cópia exata do jogo para mostrar como interessante seria. E aí ele dá essas imagens. Então é bem possível que essas imagens aqui do Barto sejam de fato esse projeto aqui. Faz mais sentido. Se isso eventualmente viesse a vingar, ele até poderia vender o jogo na Steam. Aparentemente não aconteceu. Só que é de 2015, ele diz que ele não achou nenhum registro do jogo. Então isso aqui ou é algo que ele fez ou é um registro do jogo. Se não é um registro do jogo, ele diz que ele não achou. Então a gente imagina que seja, portanto, algo que ele fez e que está aqui na página da Steam. E a gente tem também esse vídeo, que eu mostrei um trechinho aqui agora, ele mostra o mesmo logo da Killswitch, que eu já contei para vocês, aqui você pode ver o S, o mesmo S daqui, que é impossível, e seria o vídeo do Yamamoto, mas é simplesmente esse logo balançando e um barulho de choro. E aqui a gente tem também um Windows XP e um cara abrindo o DOS. Isso aqui qualquer um faz, isso aqui não é uma evidência nenhuma. São vídeos de 2018, mais uma vez. E por fim a gente tem isso aqui. Isso aqui foi mandado no arquivo da internet, você pode baixar, mas eu já vou dizer pra você, não é um vírus, eu executei, verifiquei se era um vírus, não é um vírus, é só um negócio que diz, hahaha, você achou mesmo que você ia conseguir tão fácil que o Switch? Enfim, alguém tirando com a sua cara. Podemos então agora chegar nas conclusões. O jogo Killswitch nunca existiu, a Carvina Corporation nunca existiu, e o que a gente tem no YouTube é simplesmente recriação de fãs. Por quê? Porque não tem nenhuma evidência antes de 25 de outubro de 2007. Só você encontrar, você acha que tem, é só você me mostrar. Mas a primeira menção que a gente conhece, então, foi postada no Invisible Games, que é um trabalho de ficção feita pela Catherine M. Valente. E, inclusive, a autora já admitiu que gosta dessa história ser um folclore e que prefere deixar assim. Ah, não vou clamar a autoria, porque se eu fizer isso vai estragar a magia um pouquinho, então deixa a galera brincar, mas ela sabe que foi ela que inventou, ela sabe que não é real. E claro, as réplicas do jogo, como eu disse, são feitas por fãs, e o principal, esse que eu mostrei aqui do Bartos, provavelmente, claro, é uma réplica que ele fez localmente, talvez nem seja jogável, bonitinha, com níveis conectados, então talvez ele pegue igual aquele do Catastrophe Crow, que eu fiz o vídeo, então joga um nível, joga outro e tal, é mais para YouTube do que para alguém baixar e jogar, conforme tá aqui. E por fim, dá para fazer um jogo que se autodeleta, que se autodesinstala? Claro que dá, isso é fácil. Todo programa normalmente tem até uma rotina de desinstalação, é só você fazer o programa chamar essa rotina fora de hora, e aí ele vai realmente se desinstalar. Ainda assim, se você brincar um pouquinho com os comandos, com as permissões do sistema operacional, você burla isso facilmente e você impede ele de se autodeletar. Mas claro, você está em 1989, dá para aceitar que a galera vai ficar à mercê do jogo porque não sabe fazer isso. Ok, dá para garantir que pessoas autorizadas joguem, que pessoas não autorizadas não joguem? Também dá. Dá para burlar. Hoje em dia isso demora meses para burlar, Far Cry 6 está demorando bastante, Red Dead demorou, eventualmente burla, então é bem questionável imaginar que uma proteção lá de 1989 ainda estaria resistindo os dias de hoje, mas ok. Agora, por outro lado, como eu disse, é impossível impedir que as pessoas simplesmente não copiem o software. Se você consegue ler, então você consegue copiar. São as mesmas permissões que estão envolvidas nesse processo. Se dá para ler, dá para copiar. E se o jogo existe, se você consegue jogar, então dá para ler, portanto dá para copiar. E se você está usando o DOSBox, mais ainda dá para copiar. Você mesmo viu eu copiando uma coisa no DOSBox ontem, no último vídeo, e é assim que o DOSBox funciona. Então esse foi o vídeo, uma galera tinha pedido, espero que esse vídeo tenha ajudado, valeu por você que assistiu. Palmeiras ganhou de São Paulo, dias de passagem, estou gravando esse vídeo depois do jogo, em breve a gente se vê, falou!